relevo sombreado, tá? Para que a gente vai querer esse relevo sombreado? Esse relevo sombreado, ele vai dar um destaque nessa nossa imagem. Nós vamos conseguir perceber as áreas mais altas e as áreas mais baixas, certo? Vamos lá. Vamos clicar em raster, análise e vamos seguir para sombreamento, tá? Uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar é que se alguém estiver tentando refazer, né? Se alguém tentar refazer esse passo a passo em casa e estiver usando uma versão anterior a essa, diferente dessa, provavelmente no de vocês pode ser que apareça aqui, em vez de ser análise, pode aparecer assim, análise de terreno ou análise de MDE, tá? Que é modelo digital de elevação. No caso dessa nova versão aparece assim, análise. Vocês seguem aqui a seta, cliquem em sombreamento, ele vai me dar essa caixinha, as mesmas informações, camada de entrada, nossa imagem que já está aberta aqui, né? Ele dá as informações aqui do azimuth, de insolação, né? Assuntos futuros que vamos trabalhar, certo? E aí nós vamos correr aqui e vamos descer onde tem sombreamento, nós vamos clicar aqui na reticências, tá? Pode ser que esteja salvar como, salvar em arquivo de saída, certo? Clique na reticências, aí ele vai dizer salvar em arquivo temporário? Não, salvar nesse arquivo, que aqui nós vamos ter um arquivo definitivo. Mais uma vez, vamos aproveitar, clicamos aqui em UTM, tá? Vamos aproveitar o TM, apagamos o TM, deixamos o underline, colocamos sombre, tá? Ou só sombre, né? Não vamos botar sombreamento, fica muito comprido, muito complexo. Vamos deixar dessa forma. Então nós vamos pedir para salvar. Isso aqui é só para a gente identificar, para a gente saber o que foi cada produto que geramos. Vamos salvar, tá? E vamos pedir para ele executar. Aguardem o processo. Meu processo já foi concluído, né? Vamos fechar. O produto gerado é esse aqui, tá? Nós vamos ter esse produto, essa imagem aqui. Vocês podem perceber que ela dá assim uma impressão de imagem em 3D, tá? Que é essa a nossa intenção. Percebam que onde tem áreas altas, ó, ele marca bem. E aqui também onde são as áreas mais baixas. Então, como é que eu posso dar uma destacada para a gente perceber as áreas mais altas e mais baixas assim, só olhando mesmo a imagem, certo? Podemos fazer do seguinte modo. Vamos puxar essa imagem de sombreamento, a gente clica em cima dela e puxa para baixo, tá? Segurando o botão esquerdo do mouse, ó. Ah, mas ainda não dá para perceber. Pois é, não dá, mas nós vamos conseguir. Vamos clicar em cima da nossa imagem UTM, da nossa imagem classificada de altitude e hipossometria, certo? Clicamos em cima dela com o botão direito, vamos em propriedades. Percebam que eu deixei posicionado a imagem de sombreamento aqui embaixo, tá? A nossa imagem classificada fica em cima. Nós vamos vir aqui, ó, em simbologia ou estilo, tá? Simbologia no meu caso, vamos vir aqui. Vamos descer e aqui onde tem assim, modo de mistura, está normal. Nós vamos colocar multiplicar. Clicamos em multiplicar. Aplicamos e damos um OK. E o que vocês vão perceber é que mudou a nossa imagem. Ou seja, nós multiplicamos a imagem para que o relevo sombreado que está abaixo dela seja destacado, certo? Se vocês clicarem em cima, vocês vão perceber as áreas altas, tá? Isso é um trabalho bem elaborado para a área de cartografia, pessoal. E muito usado em topografia,
certo? Percebam as áreas mais baixas, ó. Isso aqui mostra a área de drenagem, os rios passando por aqui, tá? Então são áreas mais baixas, certo? Olha só como ficou bonita a nossa imagem. Aqui são áreas bem planas porque são chapadas, né? Então é isso aí. Tá salva, certo? Tudo certinho. E agora vamos concluir, né, o nosso vídeo gerando nossos dois últimos produtos, que são o aspecto do relevo e as curvas de nível do relevo, que são importantíssimas, né? É importante salientar que nós só podemos extrair esse tipo de produto dessas imagens, tá? Nós só podemos extrair esse tipo de produto das imagens de radar, das imagens topodata, das imagens SRTM, tá bem? São as imagens apropriadas para se trabalhar, tá? Outra coisa muito importante é que nessas imagens a gente encontra a bula da imagem, né? O que isso quer dizer? As informações necessárias para que vocês possam desenvolver um trabalho, né, com êxito, baseado no tipo da imagem e na escala da imagem, tá? E isso nós vamos ver futuramente. Nós vamos refazer agora os passos de aspecto e curvas de nível, tá bem? E aí nós vamos concluir falando algumas coisas sobre essa imagem, tá bom? Vamos continuar. Então, novamente, apagamos, tá? Clicamos em cima de uma, seguramos o Ctrl e clicamos em cima da segunda, ou no caso, quando temos muitas camadas abertas, a gente clica em uma, dá um Ctrl A e vamos conseguir selecionar todas as imagens, tá? Ou vetores, ou shape file, certo? Tudo que estiver aberto nessa área aqui, tá bom? Vamos apagar, removemos, né? Vamos limpar. E agora vamos importar novamente raster, tá? Vamos clicar aqui em raster, reticências, UTM, vamos abrir, adicionar, nossa imagem está aqui, nossa imagem bonita, né? E vamos gerar o aspecto, né? Aspecto do relevo. Análise, aspecto, tá? Devo dizer também que nós discutimos em sala sobre esses produtos que foram gerados, né? E para o que vamos usar? Nós simplesmente vamos estar gerando produtos, mas a gente, né? Para quê? Nós precisamos saber o tipo de imagem que vamos usar, o tipo de escala, o tipo de projeção, né? A forma dessas coordenadas, certo? A nossa área de trabalho. E em sala de aula, em nossa primeira aula, nós discutimos os tipos de produtos que a gente pode estar desejando gerar, né? E de que forma a gente pode estar atribuindo esses produtos, né, dentro dessas imagens, certo? Então, no caso especificamente dessa imagem, a gente vai estar trabalhando resumidamente os MSDE, né, que são os modelos digitais de elevação. Um exemplo, se uma determinada empresa contrata, né, o técnico em agrimensura ou o profissional da área de geoprocessamento, um exemplo, uma imobiliária, ela quer construir um determinado local, é feito todo um estudo, né, em cima daquele terreno para saber de que maneira, né, os engenheiros vão estar trabalhando, né, naquela área. Para que isso se chegue ao ponto da construção em si, é feito um estudo da análise de terreno, tá? Então, esses produtos que estamos gerando aqui, ipsometria, né,
altitude, né? Declividade do terreno. Isso vai definir, né, a área que eles vão construir e vai explicar como é o terreno, se é um terreno ondulado, se é um terreno escarpado, né? Vai ser feito também um estudo desse solo, baseado nesse trabalho que você vai estar gerando, usando essas imagens topodata, tá bem? Então, qualquer dúvida sobre esses tipos de produto, né, em nossa próxima aula a gente pode esclarecer, tá, pessoal? A gente pode tirar, tá bom? Principalmente para aqueles que não puderam comparecer, tá? Então, vamos aqui, vamos seguindo. Vamos gerar essa imagem aqui de aspecto do terreno, tá? Vamos perceber como é o aspecto desse terreno. A imagem já está aqui, né? Sempre que a imagem, pessoal, estiver aberta aqui na camada, ela sempre vai aparecer automaticamente aqui. Se aqui nessa área de camada nós não tivéssemos com essa imagem aberta, a gente ia ter que vir aqui, ó. Select File, teríamos que buscar essa imagem lá na nossa pasta, tá? Então, ela já está aqui, nós vamos descer a barra, onde tem aspecto, nós vamos clicar, salvar no arquivo, clicamos nessa imagem aqui, o TM, que a gente sempre aproveita, apagamos, certo? E vamos colocar aspecto, tá? Para não colocar o nome completo. Salvar, mandar executar. Aguardar o processo foi concluído, tá? Vamos fechar e percebam que a nossa imagem aqui de aspecto, ela também, né, parece ser uma imagem tipo 3D, né, também. E ela consegue nos mostrar bem as áreas altas, as áreas baixas e principalmente, pessoal, ela nos mostra as áreas onde tem drenagem, as áreas de rios, ela nos mostra os vales. Por exemplo, vocês podem perceber aqui, ó, nessa área, ela demarca bem uma área, com toda certeza nessa área aqui passa um rio, tá? Ela mostra bem isso, é uma imagem muito boa para se trabalhar quando você tem dúvida em relação à drenagem de algum rio, se você pretende construir ou fazer qualquer tipo de alteração nesse terreno, essa imagem ela vai estar dando essa resposta para você, tá? Então, é uma imagem bonita, vocês podem atribuir uma cor para ela se quiserem, como fizemos, né, nas imagens anteriores, tá? Vocês já sabem o passo, certo? Então, se quiserem atribuir alguma cor para ela, podem colocar, mas normalmente ela é usada para estar identificando, para perceber mesmo, né, como o nome já diz, o aspecto do terreno, áreas mais altas e mais baixas, tá mostrando áreas bem marcadas pela drenagem ou não, né, como é aqui, por exemplo. A gente percebe que em algumas áreas a drenagem está bem marcada, né, não temos dúvidas de que passa um rio nessa área. Por exemplo, aqui tem um vale, né, ela destaca bem os vales, tá? Então é isso, pessoal, essa é a imagem de aspecto, tá? E agora nós vamos concluir gerando as curvas de nível, tá? Nós vamos gerar as curvas de nível e vamos ver as cotas, tá? Dessas curvas de nível. O que é isso? Em cima da imagem que geramos de altitude, a imagem hipossométrica, né? Nós vamos gerar as cotas de altitude. A gente vai ver de quanto a quanto vai a altura do terreno, tá bem? Então, novamente eu vou clicar aqui, segurar o Ctrl, marcar os dois, remover, vou apagar e vou novamente buscar a nossa imagem, né, lá em raster, certo? Raster, reticências, nossa imagem UTM, né, nossa imagem classificada, vamos clicar aqui, vamos adicionar, né, ou abrir, e vamos gerar as curvas de nível dessa área, tá? Vocês precisam gerar um trabalho
onde vocês precisam mostrar as cotas de altitude, certo? Então, vamos ver como é que vamos fazer. Quando a gente gera as curvas de nível, ela nos dá como resultado um vetor. Ela vai estar nos dando resultados em formas de linhas, tá? Existem outras formas de gerar curvas de nível, mas a gente vai ver essas outras maneiras de se gerar mais lá na frente, tá bem? Por hora, vamos seguir. Clicamos aqui, né? Deixamos a imagem marcada. Nós vamos aqui em extrair, tá? No de vocês pode aparecer assim, cortador, tá? Nas versões anteriores tem a extrair, cortador, tá? No caso aqui da minha tem só extrair e tem contorno, tá? Vamos clicar em contorno. Clicamos em contorno. Muito bem, agora aqui nossa camada de entrada, nossa imagem já está aqui salva. Perfeito. Aqui ele já nos dá o nome do atributo, tá? Se você estiver usando uma versão anterior a essa que eu estou usando, 3.4, seja a 2.18, 2.12, 2.8, provavelmente nessa caixinha aqui de contorno, ele vai estar pedindo para você marcar uma área onde tem isso aqui, leve, tá? Então você vai clicar nessa caixinha onde vai aparecer. Se a sua versão for igual à minha, essa versão nova, ela já vem com o nome aqui destacado, tá? Porque ele vai aparecer na nossa tabela de atributo. Tanto que ele fala aqui, ó, se você colocar, ele diz nome do atributo. Se não haver o atributo, a elevação será anexada, certo? Então vamos lá. Descemos, onde tem contornos, nós vamos pedir para... Clicamos aqui, reticências, salvar no arquivo, certo? E vamos colocar o nome, curvas níveis, tá? Percebam que eu coloquei curvas, underline, níveis, sem acento, sem espaço, tá? Ou vocês poderiam botar simplesmente assim, ó, curvas, níveis, tudo junto, mas espaço, jamais. Muito menos acento, tá, pessoal? Curvas de nível. Vamos mandar salvar, né? E aqui ele vai dizer o seguinte, opções de criação opcional, tá? Aqui ele vai pedir os intervalos, tá? A gente deixa como tá. A única coisa que a gente vai mudar aqui, pessoal, é a equidistância entre contornos. O que é isso? A gente vai dizer de quanto a quanto a gente quer que o nosso relevo, que a nossa curva de nível seja mostrada. É de praxe aparecer nesse programa esse valor aqui, tá? 10. Isso é de praxe. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir que seja gerado curvas de nível de 30 a 30 metros, tá? Então, o que a gente vai fazer? Em vez de 10, a gente vai tirar esse 1 daqui e vamos colocar 30. Então, a cada 30 metros ele vai mostrar a variação das curvas de nível, tá bom? Volto a repetir que, apesar do vídeo, tá? E da nossa aula, dúvidas a gente pode tirar na sala de aula, tá? Podemos refazer os passos para quem tiver alguma dúvida. Podem me passar e-mail, tá bem? Eu estou refazendo o passo, tá dando problema tal, não estou conseguindo. Printa a tela para mim, por gentileza, me envia, tá bem? Que eu vou estar ajudando vocês a solucionar esses problemas, né? Caso venha acontecer. E o principal, né, pessoal? Não sair com dúvidas, não ficar com dúvidas, tá? Então, vamos lá. Mudei aqui, né? Equidistância entre contornos, eu botei 30. Vocês podem colocar 5, vocês podem colocar 10, 20, mas eu vou explicar o motivo do porquê 30. Essas áreas, elas são áreas bem elevadas, né? Quanto mais para o sul do estado, do Maranhão, mais altas as áreas vão ficando. Então, se nós colocássemos, em vez de 35, ele demoraria muito, porque ele ia gerar curvas de nível de 5 e 5 metros, tá? Então, existe uma regra para gerar a equidistância e para colocar esse valor, tá bem?
Se vocês forem trabalhar, por exemplo, áreas da Baixada, vocês podem colocar cotas mínimas aí de 5, por exemplo, de 10, tá? Normalmente a gente usa 5, 10. Por quê? Porque a área da Baixada é uma área bem complexa de se trabalhar e são as áreas de cotas altimétricas mais baixas. Se você estiver em campo com o GPS, você vai perceber que a altitude daquela área chega até 0. Então, se você colocar uma equidistância para a área da Baixada do Estado de 30 metros, o resultado será muito grosseiro. Então, é importante que a gente conheça cada área, né? A gente fique por dentro das regras, porque em geoprocessamento tudo tem um porquê, tá? Nada é feito aleatório. Isso a gente vai aprender ao longo do curso, certo? Mas voltando aqui para a nossa área, que é a área sul do estado, né? Uma área mais próxima de Balsa, a gente vai colocar de 30 metros. É uma cota muito boa, está correta, estamos seguindo as regras, tá? Então, nós fizemos isso, colocamos 30, né? Descemos, salvamos aqui com um nomezinho na nossa pasta, correto? Temos aqui, né? Fazer novamente. Podemos salvar, no caso aqui, ele está dando GPKG, GeoPackage, um novo formato, tá? Que algumas pessoas usam muito Shapefile, normalmente o Shapefile é o mais usado, tá? Mas esse aqui agora tá, né, digamos assim, tá na moda, o pessoal tá querendo até, dizem até que ele pode ser, pode acabar substituindo o Shapefile, tá? É o GeoPackage, tá? Que ele tá só com as letras iniciais dele, mas nós vamos usar o nosso Shapefile, tá? Ele é o de praxe. Tá marcado o Shapefile aqui, vamos colocar novamente curvas de nível, tá? No caso aqui eu coloquei curvas de níveis. Underline, né? Sem espaço, sem acento, vamos salvar e vamos mandar executar, certo? Vamos aguardar o processo, ele vai demorar dependendo da sua máquina, tá bem? A minha aqui já concluiu e vamos desmarcar aqui a imagem, ó, para poder a gente ver bem as linhas que ele gerou. Ele gerou todas as curvas de nível de 30 em 30 metros em cima da nossa imagem topodata, em cima da nossa imagem ipsométrica, tá? Tem uma informação aqui nesse vetor. Isso aqui é uma imagem, tá? É um raster, imagem, uma matriz. E isso aqui é um vetor, tá? Ó, vetor. São linhas, né? Linhas e polígonos. Então, existe uma informação importante nesse vetor. Qual é? Eu vou clicar aqui com ele, botão direito, e vou abrir a tabela de atributos. Clico em cima e ele vai me dar a informação da elevação, pessoal. Isso aqui é importante. Ele vai estar me dizendo a elevação de cada linha dessa, tá? Posso clicar aqui, ó. Se vocês clicarem aqui em cima, ele vai variar tanto aqui com relação ao ID, tá bom? O ID, cada número desse é atribuído a cada linha dessa. Então, a gente clica aqui no de elevação, ó. Clicamos aqui em cima, ele vai estar mostrando o menor ponto de elevação para o maior ponto. Então, ele vem aqui, ó, ele marca as que tinham 30 metros, 60, 90, 120, 150, e aí ele vai nos mostrando até onde chegar o número de elevação máxima. Percebam que ele vai fazendo. O nosso número de elevação máxima é 660, tá? Então, a área mais alta dessa imagem, né, é 660. E foi extraída gerando as curvas de nível da imagem, tá? Então, podemos dar um destaque dessas linhas de curvas de nível em cima da imagem, tá? Como fazemos isso? A gente pode vir bem aqui, ó. Ativamos a imagem novamente, né? Fica um pouco confuso, né? Difícil de se perceber. Mas a gente pode clicar no vetor, né? Nesses contornos, botão direito, propriedades,
Vamos vir aqui simbologia ou estilo. Vamos clicar aqui em linha, linha simples. Podemos mudar a cor dessa linha, colocar um marrom mais fechado. Ou vocês podem brincar e colocar uma outra cor aí, atrelar. No caso aqui eu vou colocar essa cor. E diminuir um pouco a espessura da linha. Onde tem largura do traço eu boto 1. Vou botar 11. Né? Vou aplicar. E vou dar OK. Percebam que fica uma coisa mais discreta, tá? Ó, vocês podem ver. Mas ele marca bem as áreas. E professora, como é que eu posso destacar a altitude, os números com as altitudes em cima dessa área? Muito simples. Vocês vão vir, vocês marquem aqui o contorno, tá? Vocês vão vir aqui em opções de rotulação da camada, tem assim ABC. Clique em cima, ele vai dizer assim, contorno, é esse mesmo. Não rotular, vocês cliquem na seta para baixo e coloca assim, ó. Rótulo baseado em regra? Não, vamos ver esse daqui, Single Line. Clicamos nele. E onde tem, ele vai nos dar as duas colunas que estavam lá na nossa tabela de atributo, que é o ID, que é o identificador da linha, e a elevação, que é o que nós queremos com o número da elevação. Então, nós colocamos a elevação, nós vamos aplicar, certo? Aplicamos, percebam que aqui ele está processando, tá? Está processando, e ele vai aparecer, ele vai mostrar os nossos valores. Olha só, mostrou. Tá uma bagunça, né? Muitos números, a gente não consegue. Só conseguiremos perceber, pessoal, se a gente fizer assim, ó, aproximar bastante e aguardar o processo aqui. Tudo ele vai renderizar. Mas aí ele vai me mostrar, por exemplo, em cima dessa chapada aqui, eu tenho áreas diferenciadas, mas basicamente elas giram em torno de 400, né? 420, 510, tá? Isso aqui são as cotas, né? Olha só, podemos fazer o seguinte, podemos diminuir o número, né, o tamanho desse número para ficar mais razoável, para não ficar tão assim, né, números sobrepostos, muito bagunçado. Podemos, a gente vem aqui, ó, em tamanho, né, tamanho tá 10, não sei como é que pode estar aparecendo aí para vocês, o meu aqui tá 10, vocês podem colocar 6, por exemplo, aplicar e podem fechar aqui e aguardar o processo. Vamos aguardar. Olha, percebam como ficou mais agradável, né? Visualmente mais bonito, né? Mais entendível, digamos assim. Percebam também que aqui nas áreas mais baixas, né, cores mais frias, áreas mais baixas. Percebam que as cotas são menores, os números são menores, né? Olha só, aqui é 200, tá? Se isso aqui fosse uma área da Baixada, tá? Por exemplo, se fosse de Viana, poderiam ter áreas aqui que teriam 0, sabe? Vários zeros, 1, 2, 6, 15, 10 metros, certo? Porque são as áreas de menores altitudes, tá bem? Então, dessa forma a gente conclui, né, tudo o que nós fizemos na nossa primeira aula, certo? Temos ainda muitas coisas legais pela frente para aprender e tenho certeza que teremos aulas muito proveitosas, tá? Já falei e volto a repetir, não fiquem com dúvidas, tirem suas dúvidas, treinem, tá? Não dá para aprender sem treinar, não dá para aprender só lendo, tá bem? A gente tem que praticar, geoprocessamento é prática, certo? Em nossa próxima aula, pessoal, nós vamos aprender sobre escala, tá? Nós vamos aprender sobre cartas e plantas, classificação de acordo com a escala, né? Escalas grandes, escalas pequenas,
em que momento eu vou usar uma escala grande, em que momento eu vou usar uma escala pequena, tá? Vamos aprender sobre localização de pontos no mapa, e também vamos conhecer alguns vocabulários da área de cartografia, tá bem? Só para deixar vocês curiosos, eu vou finalizar aqui, tá? E vou buscar uma imagem, tá? Agora eu vou colocar uma imagem de satélite, tá? Não é uma imagem de radar, é uma imagem de várias bandas, tá? Uma imagem multiespectral. Vou buscar essa imagem para que eu possa mostrar uma coisa para vocês que vamos fazer na nossa próxima aula prática, tá bem? Então vamos lá. Vamos pegar essa imagem aqui, ó, São Luís 2017, é uma imagem da ilha, tá? Em 2017. Percebam que é uma imagem diferente da nossa imagem anterior, tá? Essa aqui é uma imagem do satélite Landsat 8 e nós vamos usar essa imagem para treinar em nossa próxima aula e aprender sobre escala, tá? E aprender outros conceitos e aspectos, tá? Da cartografia, tá bem? Vamos ver aqui, clicando com o botão direito, propriedades, tá? Vamos mudar aqui, ó. Percebam que já tem aqui, na nossa primeira imagem, na imagem que trabalhamos, nossa imagem de radar, o que ela dizia? Ela dizia assim, ó, banda simples cinza. Nessa nossa imagem de satélite, ela já diz assim, multibanda colorida, né? Porque aqui é uma imagem com várias bandas, tá? São várias imagens que nos deram esse produto, essa única imagem, tá bom? Mas é uma junção de várias bandas, de várias imagens. Aqui ela diz assim, banda vermelha, banda verde, banda azul, banda green, banda verde, né? E banda azul. No caso aqui seria RGB, red, green, blue, tá? Então vamos mudar aqui a posição para vocês perceberem como a posição dessas imagens, para vocês perceberem como muda e como vai ficar uma imagem mais atrativa para o tipo de trabalho que vamos desenvolver futuramente. Banda vermelha nós vamos colocar 3, banda verde nós vamos colocar 2 e banda azul nós vamos colocar 1, tá? Vamos aplicar e vamos dar OK. Percebam que já mudou, né? Conseguimos identificar áreas verdes, conseguimos identificar áreas de uso urbano, certo? Conseguimos identificar mangue. Nessa imagem conseguimos identificar várias coisas, tá? Percebam aqui, área industrial, certo? Área urbanizada, áreas de mangue. Ó, o verde do mangue ele fica diferente, olha só, tá? E nós vamos usar essa imagem e outras, tá? Para nossos trabalhos futuros, nossas aulas futuras, tá bem? Nesse caso aqui, essa imagem a gente vai usar ela como modelo para a nossa aula de escala. Percebam aqui embaixo, nessa área aqui, ó, tem assim, escala. Mas será que eu posso usar qualquer tipo de escala em qualquer imagem? Eu já disse que em geoprocessamento tudo tem um porquê e tudo tem uma regra, certo? Então, um exemplo para vocês. Uma imagem Landsat 8. Ela é uma imagem de 30 metros. Então, qual é a escala que eu posso usar em uma imagem dessa, tá? Eu tenho que desenvolver um trabalho na ilha e eu tenho uma imagem de 30 metros. Dependendo da minha escala de trabalho, essa imagem vai ser útil no meu trabalho? Como é que eu vou saber isso? Preciso entender de escala, certo? Por exemplo, se eu tenho aqui essa imagem em 250.000, eu alterei aqui a escala, olha só. Agora ela está 250.000, eu consigo visualizar perfeitamente. Mas me pediram para desenvolver um trabalho em 100.000. Ela já aproximou mais, eu consigo perceber
tudo que tem nela. Ainda é possível para eu trabalhar nela. Mas agora eu preciso fazer um trabalho em uma escala de 25.000. Ela já não vai mais me servir, tá? Por quê? Porque ela é uma imagem de 30 metros. E o que aconteceu? Nós estouramos os pixels dessa imagem. Então, é importantíssimo entender sobre escala, tá? Cartografia está aí para nos dar esse norte, certo? Para que a gente possa entender, quando formos trabalhar nossas escalas, nossas cartas, nossas plantas, quando formos fazer nossa classificação de acordo com a escala, certo? Então, vamos voltar aqui. Voltei para 100.000, é possível trabalhar nessa imagem. E se eu botar metade de 100, 50.000? Percebam que dá para trabalhar, mas a imagem já começa a ficar um pouco diferente. Os pixels já começam a se mostrar diferenciados, tá bem? Então, sem mais delongas, certo? Nós concluímos, né? Consegui concluir esse vídeo para vocês, tá, pessoal? Eu tentei ser o mais sucinta possível, tentei falar o que fosse mais importante. Obviamente existe uma infinidade de coisas para a gente conversar e discutir e compartilhar sobre cartografia. Faremos isso em nossas próximas aulas, tá bem? É sempre um prazer estar com vocês e aguardo todos vocês na nossa próxima aula para compartilharmos conhecimento, tirarmos nossas dúvidas, certo? Então ficamos por aqui e até breve.